gostariam de morar em um palácio. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Você precisa sair do palácio. Porque muitas vezes durante a nossa vida, nós construímos coisas, não é verdade? Nós construímos sentimentos e nós construímos palácios. Logo, logo você vai entender. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, o seu celular, em Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 2. Neemias 1, 2. Todos acharam? Neemias 1, 2. Que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, Pai, que a honra, que a glória e que o louvor sejam dadas somente a Ti, Jesus. Pai, eu peço uma coisa essa noite, que a Tua palavra venha penetrar aos corações, que esta noite, Pai, nesse lugar venham se levantar, Pai, homens e mulheres, Senhor, que façam a diferença, jovens, Pai, que façam a diferença, Pai, que sejam luz em meio à trevas, Senhor. Pai, conduz essa palavra, que não seja eu, mas o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. O engraçado é que aqui, Neemias, ele estava cativo, e ele estava lembrando porque Israel, ela tinha pecado contra Deus. Israel, ela tinha abandonado o seu Deus e ela começou a servir outros deuses. Ela praticava coisas que não agradavam a Deus. E com isso, Deus ele permitiu que a Babilônia viesse e destruísse totalmente Jerusalém, que destruísse Israel. E grande parte da população, inclusive Neemias, foi levada prisioneira para a Babilônia. Só que aqui, Neemias ele se encontrava na Síria e ele era copeiro do rei Artaxerxes. E num determinado momento ele chega, um de seus amigos, um dos judeus que estava cativo, que estava prisioneiro junto com ele, perguntou e falou: como que está os nossos irmãos? Como que estão aqueles que conseguiram fugir do cativeiro? E falaram para ele: olha, é terrível miséria, sofrimento, angústia, lá eles passam fome, lá está totalmente destruído, lá não há mais alegria, só há pranto. E Neemias naquele momento ele falou: mas foi lá que eu nasci, mas foi lá que eu fui criado, foi lá que eu cresci, foi lá que eu me tornei um homem. Será que ninguém se importa mais com isso? Eu começo a imaginar Neemias, porque ele chora. E eu começo a imaginar ele pensando: o que eu vou fazer? Será que é o fim da minha nação? Será que é o fim da minha geração? Será que é o fim dos jovens? Será que não vai haver mais Israel? Será que não vai haver mais Jerusalém? E no capítulo seguinte fala que quando ele vai servir o rei, ele prova a bebida do rei e oferece a ele. E o rei, ele conhecia Neemias, por todos os dias conviver com ele. Ele pergunta: por que você está triste? Você sempre está feliz, você sempre está alegre. E ele fala: como eu posso ficar feliz se a cidade onde os meus pais estão enterrados,
se a cidade onde eu cresci, onde eu me tornei um homem, está totalmente destruída? E o rei fala para ele: o que eu posso fazer por você? Permita que eu volte à minha cidade e restaure os muros. Sabe o engraçado? É que Neemias, ele também estava cativo. É que Neemias, ele também era prisioneiro. É que Neemias também estava sofrendo as mesmas coisas. Ele estava longe dos seus parentes, ele estava longe de sua família. Mas ele sofreu a dor que os irmãos deles estavam sentindo. Ele falou: eu estou aqui no palácio e eles estão lá. O engraçado também é que muitas vezes nós construímos palácios em nossa vida. Qual é o seu palácio? É a sua faculdade? É o seu trabalho? É a sua escola? Porque muitos aqui hoje talvez façam do seu palácio a igreja. Eles tocam, eles pregam muito bem dentro da igreja, eles cantam muito bem dentro da igreja. Mas você está prisioneiro no palácio. Você consegue imaginar se Neemias, ele não se dispôsse a fazer a obra de Deus? Jerusalém poderia estar destruída. Claro que Deus levantaria outro, mas Neemias não seria aquele homem usado por Deus. Muitas vezes você dá desculpas. Eu estudo, a minha faculdade, a minha família, eu trabalho. Meu irmão, saia do palácio, porque São Vicente está destruída. Santos está destruída. Muitas vezes nós pensamos: nossa, que cidade bonita, tem luz, enquanto outras cidades, por exemplo, no interior do Nordeste, não tem nem luz, não tem água. Meus irmãos, todos os dias pessoas morrem sem conhecer ao Salvador, e elas estão indo para o inferno. Leonard Ravenhill, ele disse uma vez: será que um médico vendo um paciente morrendo, ele ficaria de mãos cruzadas? Será que um bombeiro vendo um cidadão queimando em chamas, ele ficaria sentado? Então, por que nós, que já estamos salvos, estamos vendo tantas pessoas morrendo, tantas pessoas debaixo de maldições por não conhecerem Jesus? Nós hoje nos reunimos aqui e nós podemos imaginar: mas esse lugar, ele é escuro, mas esse lugar, ele não tem tanto movimento, esse horário, mas esse lugar é isso, mas tal lugar é melhor. Meus irmãos, Neemias, ele não se importou. Neemias, ele não se importou se ele iria encontrar inimigos durante o caminho. Neemias, ele não se importou se Jerusalém estaria totalmente destruída, porque a palavra diz que inimigos se levantaram contra Jerusalém. E Neemias, ao mesmo tempo que ele reconstruía Jerusalém novamente, que ele levantava as muralhas, ele vigiava com espadas para guerrear. Eu estou falando essa noite a uma geração que se trancou dentro da igreja, que está no palácio e não sai do palácio. Por isso que eu quero falar de Neemias para vocês essa noite. Neemias, ele não ficou no palácio. Ele estava cativo porque ele estava dentro do palácio, mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, que a graça de Deus se revelou na vida dele, ele falou: eu não posso permitir isso, eu não posso permitir que os meus irmãos morram, eu não posso permitir que aquelas pessoas fiquem na desgraça, e eu aqui no palácio, eu não posso. O que você tem feito pelo reino de Deus? Que cada um, pois, analise a si mesmo, diz a palavra. O que você tem feito pelo reino de Deus? Não que isso vai te salvar, mas o que você tem feito? As tuas obras, elas não vão te salvar, mas elas provam o teu amor para com Deus, não é verdade? Eu quero dizer essa noite, é que nós temos construído tantos palácios, temos construído tantas coisas lindas. Você tem construído uma carreira acadêmica, uma carreira de estudante tão linda, mas e o reino de Deus? Você está construindo palácios para se trancar dentro deles?
sendo que fora do palácio está tudo destruído. Meu irmão, Jesus é muito mais do que frequentar os cultos durante as semanas e no domingo. Jesus é muito mais do que estar aos sábados na igreja. Jesus é um estilo de vida onde todos os dias nós morremos para a nossa própria vontade e somos aperfeiçoados no amor do Pai. Jesus é isso, é amor, é renúncia, é santidade, onde o Espírito Santo ele se aperfeiçoa em nós. Há muito tempo eu tenho orado para Deus levantar uma geração forte, para Deus levantar homens fortes. John Wesley ele disse: dá-me 100 homens, Senhor, me dá 100 homens que nada temam a não ser a Deus e nada odeiem a não ser o pecado. Ele falou: só quero esses homens, Senhor, porque eu abalarei o mundo. Ele disse isso. Será que essa noite existem pelo menos 10 aqui? 5? Será que existe um, como Neemias, que saia do palácio e faça a obra? Será que existe um aqui, essa noite, que possa se levantar, largar os bancos da igreja e fazer a obra de Deus? Eu não digo que você tem que ir para a África, para a Síria, para o Nordeste pregar o Evangelho. Prega onde você está, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu imagino Paulo quando ele disse: de sorte que somos embaixadores de Cristo. Ele falou: é um privilégio ser representante de Jesus na terra. É um privilégio ser embaixador de Jesus. Hoje você pode estar pensando: o que esse menino está falando? O que esse moleque está falando? Ele não sabe da minha vida, ele não sabe das minhas dificuldades, ele não sabe do que eu sofro, ele não sabe o que eu passo dentro da minha casa. E você, sabe o que Neemias passava? Onde todos os dias ele tem que acordar num lugar estranho. Todos os dias ele tem que fazer alguma coisa que ele não amava, que ele não gostava. Todos os dias ele está longe da sua família. Pior, a tua família poderia estar morta. Mas ele se levantou. Deus ele precisa apenas de um para se colocar na brecha, de um para fazer a diferença. Eu não quero tocar nas suas emoções. Eu quero que o Espírito Santo ele te mova a coisas grandes, a coisas novas, a um evangelho que nós não vivemos há anos. Porque nesses 2000 anos que Jesus morreu, em algum momento a igreja se perdeu e ela não está conseguindo se achar mais. E eu creio de todo o meu coração, muitos já tentaram me desanimar, falando que não vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer um avivamento. Eu creio e vai ser nessa geração. Deus vai levantar jovens, que não seja eu, mas eu quero presenciar, mas eu quero estar presente. Como o Luiz disse, muitos já falam, muitos já comentam. Há rumores, mas ainda não aconteceu. Deus está prestes a se manifestar de uma maneira tão grande em nosso meio, onde a palavra de Deus, somente a palavra irá penetrar nos corações dos perdidos, daqueles que estão distantes de Deus, e fazer a diferença, e transformá-los, e libertá-los de uma vida de pecado, de uma vida de prostituição, de uma vida de pornografia, de uma vida de roubos, de mentiras. Jesus ele não quer te aprisionar. Jesus ele quer que você saia do palácio e restaure as muralhas, e restaure as cidades. São Vicente precisa de jovens, e de jovens que preguem a palavra. Santos ele precisa de jovens que preguem o evangelho de Deus. A Baixada Santista, o Brasil, o mundo precisa de pessoas para salgar o mundo, para ser luz em meio às trevas. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé comigo. Aleluia.
eu quero fazer uma oração. Não para pessoas que não conhecem Jesus somente, mas para tanto as que conhecem, tanto as que não conhecem. Existe alguém aqui que quer ser como Neemias, que essa noite quer largar os palácios, quer largar o comodismo e restaurar as muralhas de São Vicente, e restaurar as muralhas de Santos, restaurar as muralhas da escola, da faculdade, do trabalho. Quer ser luz, quer ser levantado por Deus essa noite. Eu ia pedir que você fosse até o meu, que eu vou orar por você. Alguém que quer viver uma vida diferenciada. Aleluia. Alguém que quer ser levantado, alguém que está cansado do comodismo, alguém que quer ser diferente, que quer ser luz e sal nessa terra. Aleluia. Só esses três? Eu tenho certeza que Deus ele pode sacudir o mundo com eles três. E mais comigo. Eu tenho certeza. Deus ele quer te usar. Deus ele quer te levantar. Ele quer fazer você um Neemias, onde você sai do seu mundinho, onde você sai da sua caixinha e faz a diferença. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus. Senhor, aqui estão esses jovens, Pai. Aleluia. Senhor, que eles querem largar, Deus, o comodismo. Que eles querem largar, Senhor, em nome de Jesus. Tudo, Senhor, que os prende a esse mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que eles sejam como Neemias, Pai. Que eles sejam como Esdras, Senhor. Que eles sejam, Pai, como Elias, que em meio a tantos profetas, Senhor, foi o escolhido, Pai, para peitar uma geração que estava perdida, Senhor. Deus, levanta esses jovens, Pai, com autoridade, com o poder da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha movê-los, Pai, a pregar o Teu Evangelho, Pai. Que o Teu Espírito venha levantar nesse meio, Pai, jovens de oração, jovens que nada temam a não ser o Senhor, Pai. Jovens, Senhor, que neguem-se a si mesmo. E Deus, eu não oro somente por eles, Pai, mas por todos que estão aqui. Jesus, ressuscita essa geração, uma geração que não conhece a Ti, Pai. Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, tem misericórdia, Senhor, das nossas falhas, porque nós estamos distantes de Ti, Senhor. Deus, levanta, Senhor, levanta profetas, levanta missionários, evangelistas, pastores, Senhor. Deus, que nessa noite, pecados escondidos, Pai, venham ficar nesse lugar, Jesus. Aleluia. Que jovens, Pai, venham se render